A verdade é que o Lula tinha uma arma muito poderosa em 2023 que o manteve no poder. Lula só conseguiu aprovar alguns projetos importantes porque soube fazer muito bem o uso das emendas secretas. E foram bilhões de reais gastos do nosso dinheiro para comprar parlamentares. Só que talvez esse jogo não permaneça assim. A Câmara dos Deputados e o Senado quer tirar esse poder do Lula. Tanto é que na votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá retiraram esse poder do Lula. E aí eles fizeram o seguinte, colocaram um cronograma para que o Lula tivesse que pagar as emendas. Eu já expliquei isso para vocês. Só que o Lula vetou. O Lula não quer perder. Essa é a maior arma que ele tem, que o mantém na presidência. Lula, sem essas emendas secretas, que é a mesma coisa do mensalão, só que dessa vez legalizado. Sem essas emendas, o Lula não tem o poder de barganha com os deputados e senadores. Aí, meu amigo, ele simplesmente será um presidente que não aprova nada, absolutamente nada, porque as pautas ideológicas do Lula não agradam muito ao Congresso. Só que, como eu disse para vocês, o Lula vetou para manter esse poder com ele. Só que um recado do Congresso já foi dado. O Congresso planeja derrubar o veto de Lula a calendário de emendas. O Ciro Nogueira já está articulando com vários deputados e senadores a derrubada desse veto. E se isso acontecer, você deve lembrar de uma fala da Gleisi Hoffmann, que disse o seguinte: se o Lula perder a popularidade, o Congresso nos devora. Pois é, o Lula perdeu 6 pontos percentuais na sua popularidade. E esse aqui é a primeira mordida do Congresso para devorar o PT. Se isso aqui acontecer, acabou para o PT. Já não tem mais poder de barganha com o Congresso. E aí, meu amigo, é questão de tempo. Olha só, a matéria do antagonista diz o seguinte: parlamentares que defendem o calendário dizem que a medida poderia gerar mais previsibilidade para investimentos nos municípios. Só que, na verdade, o povo é esperto, já está acompanhando nosso editorial aqui e sabe muito bem. É igual a Lutiófilo fez um comentário aqui. Além de impedir o toma lá da cá em véspera de votação importante. Todo mundo sabe, não adianta mais a mídia tentar colocar com outros termos. Não, a realidade é essa. A ideia aqui é acabar o toma lá da cá do presidente com o Congresso. Ou seja, o dinheiro já vai para o Congresso já destina sem eu precisar pedir benção para o presidente. E se isso aí for derrubado, se esse veto for derrubado, eu vou dizer uma coisa para vocês. Logo, logo, o Arthur Lira e o Pacheco estão pondo as suas manguinhas de fora e partindo para cima do Lula, porque aí, literalmente, mas literalmente mesmo, o Lula não vai ter nenhuma serventia a mais para o Congresso. Pois é, eu acho que tem um plano Cunha. Lembra do Cunha? Eu acho que tem um plano Cunha aí engendrado contra o Lula. É questão só do Congresso dar continuidade, porque em prática ele já pôs, afinal, já tirou esse poder. O negócio é que o Lula vetou, mas o Congresso vai derrubar. Não tenho dúvidas disso, tá bom? Vamos falar agora de um outro assunto. Vamos falar de exílio. Pois é, você deve ter visto falar da Ludmila Lins Grillo, que é uma juíza aposentada, né? Foi afastada. Ela fez uma revelação depois de um ano da gestão Lula que ninguém sabia. Ela foi embora do Brasil e se exilou nos Estados Unidos, fez um pedido de exílio por perseguição política. Essa matéria aqui foi divulgada pelo Brasil Sem Medo e diz o seguinte: por meio das suas redes sociais, a professora e jurista confirma que deixou o Brasil logo após a vitória eleitoral da aliança entre o PT e o STF, né? Ou seja, do claro apoio que o STF deu ao governo Lula. O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ignoraram ameaças recebidas pela juíza e decidiram puni-las por suas opiniões e conteúdo. Esse que, sabe, nunca teve nenhuma conotação
de violência, mas mesmo assim ela foi expulsa da magistratura por causa das suas opiniões. E aí o que mais me chamou a atenção é o comentário da Renata CBK, que é uma internauta que deixou um comentário aqui nessa matéria, que disse o seguinte: certíssima, era o que o presidente Bolsonaro deveria fazer também. E aí, essa discussão aqui gerou embates aqui no comentário dela. Não, Bolsonaro não deve fugir à guerra. Bolsonaro seria um covarde se ele buscasse exílio e fosse embora do Brasil. Já outros diziam, não, o Bolsonaro tinha que fazer isso mesmo, concordando com ela. Tinha que ir embora mesmo, tinha que sair do Brasil. E na sua opinião, você acha que o Bolsonaro deveria ficar aqui no Brasil, mesmo com o risco de uma prisão iminente? Tem más línguas que dizem nos corredores do Congresso Nacional que nos atos do dia 8 de janeiro vai ser insuflado, porque se você não sabe, o Lula convocou atos para o dia 8 de janeiro, um evento, né? Um evento onde ele vai, sabe, tá mastigando isso aí que vai continuar dando poderes ao Lula, ou seja, é um evento onde vai contar com ministros do STF, ministros do Lula, o Lula, Pacheco, Lira, todos para mostrar que tem que combater a extrema-direita por causa dos ataques do 8 de janeiro. Então, esse evento que o Lula vai fazer, ele vai ser utilizado para mostrar que o Lula precisa do apoio popular para manter a democracia. Só que as más línguas dizem que logo após esse evento, a depender da repercussão desse evento que o Lula fizer, vão decretar a prisão do Bolsonaro. E aí é onde a Renata CBK aqui diz que era a hora do Bolsonaro sair do Brasil. Não sei qual que é o seu comentário sobre isso, coloca aqui. O fato é que o vídeo da Ludmila Lins Grillo, ele foi direcionado às autoridades norte-americanas, e o vídeo que ela postou foi republicado até pelo Gustavo Gaia aqui, e ela diz o seguinte: olha, eu era uma juíza, o que eu mais queria no meu país era manter a minha função judicante, ou seja, de juíza, entretanto eu fui expurgada do direito de ser juíza por causa de um autoritarismo judicial, e eu tive que me refugiar nos Estados Unidos com medo de perseguição. E aqui ela fala que ela fez várias denúncias de ameaças contra a vida dela. Os tribunais nunca deram a mínima atenção sobre essas ameaças contra a vida dela. Entretanto, aqui ela teve essa denúncia contra ela de que ela falava o que não podia, e aí ela teve que se exilar. E aí, novamente, levanta a discussão. O Gustavo Gaia, que fez essa publicação, escreveu o seguinte: o Brasil é uma democracia tão plena que uma juíza tem que fugir do país por ter dado a opinião na internet. E aí, um perfil chamado Alerta Moral, ele diz o seguinte: ela está onde o Bolsonaro deveria estar. Daqui, ele não vai conseguir fazer oposição sem correr permanente risco de prisão. Vocês que têm o contato dele, façam-no perceber isso. Então, endossa ainda mais o discurso dos apoiadores do Bolsonaro de que ele deveria estar exilado do Brasil, saindo do Brasil. Coloca a sua opinião aí, que é importante a sua opinião. Vamos lá, mas o judiciário, ele sempre atua, e nem sempre ele atua com posicionamentos tão populares, pelo contrário, posicionamentos impopulares. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos falar do nosso país vizinho aqui, Argentina. A Justiça Argentina suspendeu a reforma trabalhista de mega decreto de Milei. Lembrando que essa suspensão foi provisória, não foi definitiva, não. A Justiça da Argentina suspendeu a reforma trabalhista que havia sido incluída pelo governo de Javier Milei no mega decreto com medidas de desregulação de vários setores da economia e que foi enviado pelo governo logo após a posse. Só que é uma aposta alta. A grande questão é que o judiciário de lá
não aceitou o mega decreto que o Milei fez, que é um decreto para solucionar o problema econômico do país. E aí o Milei, em pronunciamento de fim de ano, inclusive, ele falou o seguinte: ou esses decretos de desregulamentação da economia são aprovados, ou sofreremos uma crise de proporções bíblicas. O grande ponto é que ele tem um apoio popular. E essa decisão da Suprema Corte Argentina, indo contra essa decisão do Milei, ela vai contra o apoio popular. Ou seja, grande parte da população apoia o Milei. E aí, o Milei, ele está tomando medidas que estão sendo duramente criticadas por parte da esquerda, mas por parte daqueles apoiadores do Milei estão sendo aplaudidas. Coisas que muitas pessoas dizem que o Bolsonaro deveria ter feito aqui e não fez. Por exemplo, dá uma olhada nessa matéria do The Epoch Times. Milei renova a cúpula do exército e passa 22 generais para a reserva. Ou seja, vocês devem ter percebido que aqui no Brasil tiveram discussões sobre a atuação do Exército em relação ao Bolsonaro, que a denúncia que é feita é que o Exército traiu o Bolsonaro aqui no Brasil. Tanto é que o primeiro-ministro da Defesa do Bolsonaro, que era um militar que foi indicado, demonstrou-se posteriormente que ele tinha uma grande amizade com o Alexandre de Moraes, tanto é que a convite do ministro da Defesa do Bolsonaro, que era um militar, o Alexandre de Moraes treinava na academia do Exército, junto com os militares, no mesmo horário que o Alexandre de Moraes treinava, o ministro da Defesa do Bolsonaro treinava. E aí o Alexandre de Moraes teve uma reunião que foi articulada por esse mesmo ministro da Defesa, onde ele falou que ia instaurar o inquérito das fake news, que ia enfraquecer a cúpula do governo Bolsonaro e se o Exército não se oporia a isso. E o Exército falou que não ia se opor, que o ministro Alexandre de Moraes poderia instaurar e o Exército ia primar pela democracia, ou seja, ia primar por estar do lado do STF e do governo Lula, né, e do candidato Lula até então. E isso aí repercutiu em vários jornais e causou uma comoção e uma revolta por parte dos apoiadores do Bolsonaro. Milei, talvez, vendo todos os acontecimentos que se sucederam aqui no Brasil, está tomando medidas muito mais enérgicas, como, por exemplo, dessa vez ele colocou todos os 22 generais que eram da gestão anterior, que eram da gestão do Fernandes, ele já tirou todo mundo e falou, não, aqui é uma nova vida aqui nós vamos começar, e ele escolheu a dedo os militares que ele tem 100% de confiança para estar do lado dele. Não sei como vai ser a reação lá. E aí tem gente dizendo que o Milei, com esse apoio massivo dos militares, vai pressionar a Suprema Corte para que não interfira nas medidas que estão sendo tomadas, porque senão a economia vai entrar em colapso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que é importante para mim. Vamos lá. O Márcio Colombo, que é vereador, ele fez um comentário aqui falando, inclusive, da popularidade da confiança no Milei. Depois das medidas que o Milei implementou, inclusive essa medida da reforma trabalhista, o mega decreto que regulamentou 300 pontos da economia argentina, o Márcio Colombo cita aqui, a vitória da liberdade. A confiança no governo Milei aumentou 102,1%, enquanto que a confiança no governo Lula caiu para 46%. Ou seja, é uma diferença gritante, né? E o Márcio Colombo escreve o seguinte: um representa a esperança, o outro representa a derrocada de uma nação. E aí, as críticas que são feitas aqui ao governo Lula é que o governo Lula não tem um apoio popular tão contundente. E aí, tem mais um comentário aqui, um comparativo aqui, né? Tem uma página de apoio ao deputado Ramagem, que nós vamos falar sobre isso ainda, do Ramagem, mas no próximo editorial, para não ficar muito extenso. Ele cita uma foto aqui do Milei aqui e escreve o seguinte: a inveja é uma merda. O Milei vai a Mar del Plata
para um compromisso pessoal em voo comercial e paga do próprio bolso, inclusive a sua própria hospedagem, ou seja, bancou tudo com o dinheiro do salário dele e do próprio bolso. E nós aqui sustentando turista e esposa com cartão corporativo. E aí, a Eriette aqui, a internauta, escreveu aqui, ó, não só a esposa, turista e a esposa, a comitiva, familiares, afinal, quem em sã consciência leva 1.360 pessoas para Dubai? Eu queria saber cadê os órgãos fiscalizadores das contas da União. Isso não é considerado improbidade administrativa? Ah, mas o PT pode tudo, já que quem governa é o Supremo, não é? E, sabe, essa é uma das grandes críticas que o brasileiro faz em relação aos gastos exorbitantes do governo Lula. E aí, como resposta, enquanto o Milei está pagando as despesas do próprio bolso, do salário, que já é alto como presidente da República, eis que Lula estendeu a sua folga de Réveillon no Rio e adiou a sua volta. E essa matéria é do jornal Extra, tá, pessoal? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu estender a folga da virada do ano no Rio de Janeiro. O retorno do petista a Brasília, que estava previsto para quarta-feira, foi adiado. Ainda não há, contudo, uma nova data para a volta aos trabalhos do Palácio do Planalto. Pois é, e aí as críticas continuam crescendo em relação ao governo petista. Coloca seu comentário. Você acha que o Lula trabalha demais ou você acha que ele está turistando? Se tem um dos pontos que há críticas à gestão do governo petista são as suas viagens internacionais que trazem um certo vexame ao Brasil, mas não trouxeram efetivamente resultado nenhum do ponto de vista econômico aqui para o Brasil, mas teve aí um gasto em viagens dentro do governo Lula de R$ 1 bilhão do governo todo. Coloca no comentário se você concorda com as viagens do Lula ou não, tá bom? Obrigado, pessoal, por ter ficado até o final do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, ao meio-dia. A gente tem mais conteúdo para vocês, combinado? Grande abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.